Boa noite a todos. Já já vai começar mais uma live da terça-feira. Vamos falar sobre o Congresso Europeu da ESHRE. A gente já falou a semana passada. Vamos falar mais um pouquinho hoje de alguns aspectos do laboratório, parte clínica. A doutora Camila já já entra para conversar conosco aqui. Tá, vamos aguardar que eu vou transmitir ao vivo aqui com a doutora Camila. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço especial para a Natália, Andressa, boa noite. Lissa. Doutora Camila, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Marcelo. Acho que agora deu tudo certo, né? Você estava dando boa noite aqui para todo mundo que estava entrando. Deixo também o meu agradecimento. Estou vendo carinhas de pessoas que eu não vejo há um tempinho aqui. Que bom ver vocês por aqui. Então, hoje, como o Marcelo estava comentando, a gente vai seguir, né, sobre os principais pontos ou alguns temas que a gente separou de maior interesse sobre o Congresso da Sociedade Europeia, o ESHRE, que foi virtual nesse ano, né? Na live da semana passada, a gente já abordou alguns temas, tanto da parte clínica quanto da parte laboratorial. Hoje a gente tem mais alguns outros separados, mas queria deixar vocês à vontade para também mandarem por aqui os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões de outros assuntos para a gente poder ir respondendo e conversando com vocês por aqui também, né, Marcelo? Isso mesmo, é muito importante essa interação, que vocês mandem as dúvidas, e aí a conversa fica mais legal, né? Senão a gente fica só falando e vocês ouvindo. É muito importante que vocês coloquem aí as suas dúvidas para que a gente possa ir respondendo, tá bom? Semana passada eu falei um pouquinho, né, da parte laboratorial, de alguns avanços no laboratório de reprodução assistida. O principal avanço que eu coloquei, mas é um que já está acontecendo há um bom tempo, que é essa incubadora, monitoramento do desenvolvimento dos embriões, né, o time-lapse embrionário, que, além de muito interessante, é bonito, né, da gente ter aquelas imagens do embriãozinho se desenvolvendo. E eu vou falar um pouquinho mais agora dos avanços que estão acontecendo recentemente, né, os avanços de 2020, na parte laboratorial, principalmente. Então, um tema que foi abordado foi a ICSI em 2020. Então, o que está acontecendo? Primeiramente, o que é a ICSI? A injeção intracitoplasmática dos espermatozoides. É quando a gente pega o espermatozoide e coloca dentro do óvulo, um espermatozoide para cada óvulo. Uma técnica muito importante, surgiu, foi aplicada, né, mais intensamente a partir da década de 90. Em 92, muitas clínicas do Brasil adquiriram os equipamentos necessários e hoje a gente adota de rotina, né? Cada laboratório tem a sua prática mais comum, né? Muitos laboratórios utilizam ainda a fertilização in vitro convencional, que é aquela em que a gente coloca os espermatozoides junto com os óvulos na plaquinha e deixa os espermatozoides ali encontrarem o seu caminho e fertilizarem o óvulo. Mais ou menos como acontece dentro do útero da mulher, né, nas trompas, na ovulação normal. A ICSI não, a ICSI a gente pega um espermatozoide com equipamento específico, que é o micromanipulador, um microscópio invertido, equipamento, um dos equipamentos, se não o mais caro, uma clínica de reprodução humana, e ela permitiu, a evolução dessa técnica permitiu com que a gente tivesse a fertilização in vitro em homens que tinham pouquíssima concentração de espermatozoides. Hoje a gente consegue, em alguns casos em que o homem tem 10 espermatozoides, por exemplo, no ejaculado, ou seja, de amostras obtidas do testículo ou epidídimo, a gente consegue fazer a fertilização. Então permitiu com que homens que antigamente não podiam ter filho, hoje possam ter. Essa é a grande diferença da técnica. Não sei se vocês já viram, é aquela que tem uma agulhinha, né, que coloca dentro do óvulo. Bom, o que foi falado, então, no Congresso? O primeiro pôster apresentado, né, a primeira palestra, foi da doutora Jéssica Dickinson, dos Estados Unidos, e com o tema Avanço automatização da ICSI. Apesar de ser um equipamento muito moderno, né, os equipamentos eles evoluíram com o tempo, mas ainda assim é um microscópio que tem alguns braços que a gente movimenta, né, o eixo X, Y, Z, com os micromanipuladores, de forma hidráulica, com óleo, sem óleo, tem vários tipos de equipamentos diferentes, né, mas basicamente quem precisa fazer é o embriologista, né. Então, para quem não me conhece,
Eu sou Marcelo e sou embriologista. Eu sou o responsável por fazer isso acontecer, né? Dentre outras coisas do laboratório, sou responsável por pegar o embriãozinho, fazer o embriãozinho. Então, pegar o óvulo e colocar junto com o espermatozoide. Então, esse equipamento ele é muito dependente do operador, né? Ele é muito dependente da técnica, do aprendizado dessa pessoa, e demora um pouco para que isso aconteça, né? Que a gente tenha bons resultados. E a automatização da ICSI, como falado, né, no Congresso, ela permite com que tenha uma padronização melhor. Como que funciona, então? Basicamente, eu vou fazer um resumo, obviamente, porque não dá para a gente mostrar como é que vai funcionar, mas seria uma tecnologia desenvolvida com inteligência artificial. Isso no Congresso foi falado bastante, eu vou falar um pouquinho mais depois. Então, pelo desenvolvimento da inteligência artificial, de uso da computação, né, que permite com que o espermatozoide seja injetado no local específico, né, porque aí ela vai ser injetada num local adequado do óvulo, o corpúsculo polar ele tem que estar localizado no local específico, né, para que a gente não injete ali e não prejudique o fluxo meiótico. Né? Na segregação das cromátides, a gente tem a segregação, né, e o fuso meiótico, onde tem o material genético, para ser bem sucinto assim, ele fica localizado num período específico. A gente não consegue ver a olho nu, né, só se a gente pudesse fazer uma coloração, usar fluorescência, coisa que prejudica o desenvolvimento in vitro do embrião. Então, a gente estima que esteja naquela área ali e a gente evita perfurar, né, com a agulha aquela localização. Então, a inteligência artificial, ela consegue identificar o local adequado do corpúsculo polar, onde estaria esse fuso meiótico, que poderia prejudicar o material genético desse óvulo, e faz a injeção de forma automatizada, com uma acurácia apresentada no Congresso de 98,9%. Então, é muito alto, conseguir identificar corretamente ali o local certinho para injetar. Além disso, ele também reconhece, a tecnologia apresentada, ela reconhece a morfologia dos espermatozoides, também é dependente do operador que está injetando. Então, eu tenho que ir ali escolher o espermatozoide, dentre vários espermatozoides, fazer aquela que a gente chama, que é para ativação do espermatozoide, pega o espermatozoide e injeta no óvulo. Isso o equipamento ele mostra para a gente. Então, algo muito interessante que foi colocado, e que é uma realidade aí próxima de acontecer. Eu não vi nenhum equipamento desse funcionando, mas eu tenho certeza que em breve vai estar disponível e vai tornar aí, então, uma padronização melhor no laboratório entre os operadores, que a gente tenha resultados mais consistentes e com um menor de prática também. Então, essa foi uma pequena palestra aí. Doutora, se você quiser interferir, fica à vontade, senão eu passo para um próximo também dentro do mesmo tema. Tudo bem? Tudo bem, na verdade eu vou só dar uma boa noite e vou te ler aqui uma pergunta que a gente recebeu no Facebook. Mas primeiro eu vou dar boa noite para a Miriam, para a Franciele, para a Patrícia, Elizabeth, para a Célia, para o Ricardo, para a Eliette e para a Tamires, que fez uma pergunta que eu vou direcionar um pouquinho para você. Vou comentar um pouquinho, mas vou direcionar um pouco para você também. Que ela comentou, boa noite. Por que o embrião blastocisto tem mais chances de implantação? De fazer o hatching tem também mais chances? Então, a gente está comentando, né, um pouquinho sobre como acontece ali a formação inicial do embriãozinho, né, e aí a gente vai entrar no assunto, então, do desenvolvimento também do embrião, né. E quando a gente fala de um embriãozinho em estágio de blastocisto, ele já está no 5º a 6º dia de desenvolvimento, né, inclusive, depois da sua resposta, Marcelo, queria comentar também uma palestra que eu vi também do Congresso a respeito da transferência de blastocistos em D5 e em D6. Então, o embriãozinho em estágio de blastocisto, ele já chegou até no laboratório, no estágio ali no 5º a 6º dia de desenvolvimento, teoricamente ele já demonstrou um potencial melhor e por isso a gente consegue estimar melhor, né, uma chance de sucesso. Não é que, teoricamente, o embrião em si necessariamente seja melhor, né, esse embriãozinho no D2, no D3, também possivelmente tinha um bom potencial, mas a gente não tem todos os marcadores suficientes para prever essa evolução. Então, normalmente, se a gente olhar por embrião em si, a chance de implantação desse mesmo embrião não seria diferente se ele fosse transferido no D2 ou no D3 a princípio. Mas a questão é que quando ele chega a blastocisto, como a gente tem mais informação sobre ele, a gente poderia estimar uma chance maior de implantação, né, Marcelo? Exatamente, é isso mesmo que acontece. Existe uma perda natural no desenvolvimento embrionário, né? E quando a gente pega um estágio mais avançado, a gente já passou pelo crivo do desenvolvimento. Então, qualquer possível parada que pudesse acontecer durante o desenvolvimento embrionário, ela ficaria para trás e eu não escolheria esse embriãozinho. Basicamente é isso, a gente tem uma possibilidade de pegar o embrião no estágio mais avançado,
que potencialmente tem uma chance maior de implantar, porque se ele tivesse parado em algum momento, ele teria sido escolhido para transferência. Exato. E sobre o RET, você quer comentar rapidinho, só para a gente encerrar sim, o RET a gente falou Legal. A gente falou um pouquinho do hatching na semana passada. O que é o hatching? A gente fazer um pouquinho, uma incisão, seja ela por laser, tem algumas técnicas, mas normalmente laser, na zona pelúcida, que é a casquinha do óvulo, no caso do embrião, posteriormente, né, porque a zona pelúcida ela é oriunda do óvulo, ela permanece, né, e ficando do embrião. E esse embrião ele tem que eclodir, ele tem que sair dessa casquinha para ele poder implantar, como um pintinho sai do ovo mesmo, né? E isso acontece de forma natural, como eu falei a semana passada, né? Todos nós estamos aqui, nós passamos pelo hatching, né? Só que o hatching assistido, ele é realizado no laboratório. E, como no Congresso, não tem nenhuma evidência clara de que ele pode ajudar, mas a gente sabe que, desde que bem executado, não prejudique em nada, e que a zona pelúcida, ela pode, em alguns casos, comprometer essa eclosão, como, por exemplo, descongelamento de embrião e idade materna avançada. Perfeito. E aí, só para encerrar, então, essa parte do blastocisto, vou comentar uma palestra específica dentro do bloco de transferência de embrião congelado e preparo para a transferência. Foi apresentada uma palestra com um palestrante da Coreia do Sul e ele comentou, a princípio, sobre blastocistos de 5º dia e blastocistos do 6º ao 7º dia de desenvolvimento, né, que também é uma dúvida muito comum, né, e ele apresentou em um estudo dele que, a princípio, 65% dos embriões chegaram a blastocisto no D5, enquanto 30% atingiram blastocistos no D6, e, teoricamente, os blastocistos que atingiram no D5 puderam mostrar uma chance maior de implantação e de taxa acumulativa de gravidez. Porém, lembrando que foram esses dados no estudo dele, um estudo retrospectivo, então, quando a gente olha os dados lá, que a gente já fez o tratamento, a gente vai pegar aqueles dados e olhar para trás, né? Então, quando a gente compara em evidências, existem outros estudos que também precisam ser feitos, né? E outras questões também que a gente precisa levar em consideração, sendo uma das principais a morfologia do embrião, né, Marcelo? Como é que ele se comportou no laboratório todo esse tempo, né? Exatamente. Sobre essa questão do desenvolvimento, né, o tempo do desenvolvimento do embrião, a gente adota o 5º dia como padrão mesmo, né, a gente acaba... O 5º e 6º dia é difícil a gente falar, muitas vezes, algumas pessoas podem até perguntar, mas o embrião meu estava em D6 porque foi para biópsia. A biópsia é um caso específico em que a gente costuma deixar ele chegar no estágio adequado para poder realizar a biópsia sem comprometimento. Mas que, às vezes, é D5 tardio, né, é o final do D5, porque a gente não conta em horas, né? O ideal do laboratório é que a gente contasse em horas, como a gestação a gente conta em semanas, não em meses, né? Então, quando a gente fala, às vezes, D5, D6, às vezes é o D5 ainda, porque foi injetado posteriormente, foi injetado no final do dia. É um pouco complicado a gente falar de dias quando a gente fala do desenvolvimento embrionário, porque ele muda depois de horas. A gente vai falar assim, meu embrião era de D3 e estava com 4 células. E o da minha amiga, que fez tratamento, estava com 16 células, sim, porque às vezes você pegou um D3 no começo do dia e às vezes a gente fez o congelamento do D3 dela no final do dia, isso pode acontecer. Isso sem comprometer o resultado em nenhum dos casos. Mas eu ia até incluir para vocês que teve uma palestra que falou do D7 e o D7, né? Então, você falou do D5 a gente usa como padrão ouro e a gente escolhe dentro da morfologia no D5 qual embrião que poderia ter um potencial maior de virar um bebezinho. Agora, tem casos em que a gente tem que deixar, que eu falei no caso da biópsia, para D6, e aí foi discutido o D7, se vale a pena. D7, a gente falando D, né, que é dia, então é o 7º dia após a injeção do espermatozoide no óvulo. Tem muitas clínicas que não acreditam que esse embrião tenha algum potencial de virar um bebezinho, né? Mas já sei isso já há muito tempo, que a gente tem potencial de ter um bebezinho, então, em alguns casos, a gente realmente deixa o cultivo estendido quando a gente percebe que o embriãozinho tem potencial de chegar lá. E se ele chegar em blastocisto, se ele não tiver parada de desenvolvimento, isso é que é muito importante. Ele não é inviável. Então, o único método para a gente saber se o embrião é viável ou inviável, a única coisa que nos entrega essa informação de que ele é um embrião viável é que houve parada de desenvolvimento em 24 horas. Então, se esse embrião está apresentando um desenvolvimento contínuo, mesmo que ele esteja atrasado, ainda assim é recomendável que se deixe ele em um cultivo um pouco maior, aí até no caso do D7, como apresentado no trabalho da doutora Greta, da Itália, Greta Sermisoni. Ela, no estudo dela também, né, não é
algo muito grande, mas é a prática nossa, é o que eu sei também, é o que eu observo, que tem resultados positivos com embriões em D7, bebês nascidos, embriões euploides, que são embriõezinhos normais geneticamente, mas ela percebeu que há uma redução importante na taxa de embriõezinhos normais geneticamente, gravidez clínica e bebê nascido. Então, o resultado é bem inferior, né? Assim como a gente observa, por exemplo, também na MIV, né, que é a maturação in vitro, mas que não é uma situação em que a gente teria que descartar os embriõezinhos. Se ele chegou lá, congela ou transfere, que ainda assim há um potencial, desde que isso seja explicado e colocado de uma forma bem clara que o potencial de gestação é menor, né? Então ela deixou bem afirmado assim, não jogue fora, não descarte esse embriãozinho, pois ele pode viver. Bem legal também, falando aí do desenvolvimento embrionário. É bem o que eu costumo comentar com algumas pacientes que se preocupam bastante com essa questão do dia. Eu falo, olha, mas não, o embriãozinho não sabe quando a gente virou de um dia para o outro, né? Como exatamente você falou, ele coloca o tempinho dele vai estar contado em horas. Então, o que às vezes para nós pode ser um dia depois, para o embrião não necessariamente, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Melo Souza Esther, não sei se você ia colocar. Em qual fase acontece menor índice de má formação no bebê em estágio D3 ou blastocisto? Na verdade, a má formação do bebê, ela não vai acontecer. Nada que a gente faça ali no embriãozinho, ela vai promover algum tipo de má formação, porque é uma dúvida muito frequente. Ah, vou fazer biópsia do embrião, né, que é já um pedacinho. Isso vai fazer com que o embriãozinho fique sem uma perninha, um bracinho, pode trazer algum tipo de problema? Na verdade, não. Não é nada que... todas as células do embrião, elas são totipotentes, elas, elas podem continuar se dividindo sem prejuízos, então não tem essa diferença, me corrija, doutora, se estiver errado, aí tiver algum estudo recente, mas que não tem diferença aí de má formação, a gente não consegue identificar, principalmente pela morfologia, né, se em D3 ou blastocisto a gente vai ter algum problema, algum comprometimento no bebezinho. Não, exatamente, é isso mesmo. E aí, tem uma pergunta abaixo também, vou só dar uma boa noite aqui, que a gente foi passando para Karina, para Maria Ivaneide, para G, Agoste, para Ana Maria Gonçalves. Tem bastante gente entrando agora, sejam bem-vindas. E a gente recebeu aqui, boa noite, Jéssica e Lucas, uma pergunta da Zelaide, também falando dessa parte de estudo genético, de embriãozinho, que é um embrião aneuploide nunca pode ser implantado, não tem chance de regenerar, e aí a gente entra numa área um pouco mais difícil da gente explicar, né, de forma mais sucinta, mas a princípio, Zelaide, o que a gente poderia cogitar seria a possibilidade de mosaicismo, né? Então, a gente pegar uma linhagem celular específica que teria alteração, mas que o restante do embrião não necessariamente teria essa mesma alteração. Mas é pouco frequente e a gente via muito mais o diagnóstico do mosaicismo quando o estudo genético era feito com embriões em estágio inicial, né, Marcelo? No estágio de clivagem. Exatamente, é isso mesmo. Quando a gente tem poucas células, e se você tem, por exemplo, 4 células, se uma ou duas delas tem algum tipo de problema, né, vamos colocar assim, o embrião ele tem uma chance maior de correção futura. Essas células, a gente já sabe que elas acabam, às vezes, sendo colocadas de fora da formação do blastocisto. Então, você observa o blastocisto e alguns fragmentos, algumas células que ficam na periferia e que não comprometem nada nesse embrião de virar um bebezinho. Então, há uma correção de D3 para D5, há uma correção normal. Então, às vezes, essa célula pode ser biopsiada, e aí, nessa análise, você pode ter um resultado de que o embrião é aneuploide, mas essa célula ela não participaria do bebezinho posteriormente, né? Então, isso pode acontecer. Hoje, a representatividade do embrião ela é muito maior pela análise que é realizada hoje. A técnica ela evoluiu bastante, né? Tanto a técnica laboratorial da embriologia, quanto a técnica genética, no laboratório de genética. Então, hoje a gente pode afirmar de uma forma muito mais precisa, abaixo de 4% dos casos, né, isso tem vários estudos que mostram, a gente vai ter algum tipo de risco aí de mosaicismo, então é muito baixo, a gente pode dizer com uma segurança bem grande de que a análise genética embrionária realizada no estágio em blastocisto, ela sim pode ter uma afirmação bem grande de que esse embriãozinho aí ele tem algum problema sim ou não. Agora, o que tem recentemente é a análise genética não invasiva. Essa ainda está no momento ainda de chegar lá, nesse estágio, né, de dar dados confiáveis o suficiente para a gente dizer, esse embriãozinho realmente é normal ou é anormal. Essa não dá para afirmar categoricamente. Exatamente.
E antes da gente seguir, então, com os temas que você separou, Marcelo, vou só responder aqui mais a pergunta da G. Agosti, que ela perguntou, a idade da paciente influi na fase em que o embrião será transferido? É até bom a gente entrar nesse assunto para a gente recapitular algumas dúvidas que a gente tinha deixado pendentes na live da semana passada, a respeito da interferência da idade e dos embriõezinhos a serem transferidos. A princípio, Gê, o que acontece, o principal fator relacionado à idade é a redução da reserva ovariana, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Então, a gente pode esperar, mas lembrando que não é uma regra, a gente precisa conhecer cada um, né? Mas a gente pode esperar um número menor de óvulos e, consequentemente, de embriões na estimulação. A idade, ela determina principalmente o número máximo de embriões que a gente pode transferir. Tá? Então, normalmente, pacientes até 35 anos, esse máximo seriam 2 embriões, de 36 a 39 anos, esse máximo seriam 3 embriões, e acima de 40 anos, esse máximo seriam 4 embriões. O que não significa necessariamente que, de acordo com a faixa etária, vão ser aqueles embriões que a gente vai transferir. A gente vai levar em consideração outros fatores, como a morfologia do embrião, quanto de informação a gente já tem daquele embrião, quais fatores relacionados à paciente com relação a risco de gestação múltipla, será que essa paciente já tem muitas cesáreas, ou tem histórico de outras cirurgias uterinas, ou outras patologias que possam complicar se ela engravidar mais de um bebê, isso ajuda a gente na escolha do número de embriões. Com relação à idade diretamente, não existe uma associação tão precisa, porém, se a gente tiver um número menor de óvulos e de embriões, a gente pode considerar expor esses embriões o mais precocemente ao útero, então transferir embriões em D2 ou D3, tá? Por outro lado, se a gente tem um número maior de embriões e que a gente queira refinar a análise desses embriões antes da transferência, a gente pode discutir manter os embriões em cultivo até blastocisto no 5º a 6º dia de desenvolvimento. Mas isso no Cefep, a gente vai sempre individualizando, a gente não tem uma regra única para encaixar todas as pacientes. A gente tem um laboratório que tem condições de formar tanto embriõezinhos em D3 quanto embriõezinhos em estágio de blastocisto, e a gente vai avaliando ao longo da resposta e dos outros marcadores que a gente possa ter. Já aproveitei para responder também as dúvidas que ficaram da semana passada com relação à interferência da idade na fertilização, né? E uma última dúvida que tinha ficado também era a respeito de gestação gemelar e o risco de virem gêmeos, né? Essa nossa decisão por transferir 1, 2 ou o número máximo é justamente no nosso objetivo de minimizar o risco de vir mais de um bebê, né? Porque, de forma geral, lógico que outros fatores precisam ser considerados, mas quando a gente coloca 2 embriõezinhos, existe uma chance que gira em torno de 20% a 30% dessa gravidez ser de gêmeos. Então, de cada embriãozinho achar o seu espacinho ali e virar um bebezinho nascido lá na frente. Então, a gente precisa colocar isso na balança na hora também da gente selecionar os embriões que a gente vai transferir. Alguns critérios são a idade da mulher e o estágio que o embriãozinho está sendo cultivado no laboratório. Perfeito. Tem aqui uma pergunta da Melo Souza Esther. A biópsia pode atrapalhar a qualidade do embrião, danificar, prejudicar a implantação? Pode. Se a biópsia não for bem realizada, eu falei a semana passada, né? É uma das técnicas mais sensíveis dentro do laboratório, mais do que a ICSI, muito mais, porque a gente tem que ser bem delicado com o embrião, a gente está tirando um pouco de células dele para mandar para o laboratório de genética. Então, se essa técnica não for bem realizada, você pode ter uma redução importante da quantidade de células do embrião, você pode danificar a massa celular interna, que é onde que vai dar origem ao bebezinho, se você não biopsiar o trofectodermo e errar, você pode tirar mais células do que necessário e prejudicar o desenvolvimento, você pode reduzir a qualidade desse embrião, sem dúvida, você pode até perder o embrião, né? Então, o neurologista está em formação, realizando a técnica de biópsia embrionária, algumas vezes isso acontece, e então é importante que a mão de obra seja qualificada, que a gente tenha pessoas que possam realizar de uma maneira que não prejudique o embrião, sim. Então, essa é a resposta. Pode prejudicar, mas tudo depende mesmo, é bem operador dependente. Tá? Tem mais uma pergunta também da Luana Poloni. Bom, Luana, ela pergunta assim, quais as características são avaliadas nos óvulos que indicam que eles têm qualidade? Tá, tem vários momentos do desenvolvimento embrionário que a gente pode classificar. Então, a gente pode classificar o espermatozoide, e a gente classifica, né, tem a morfologia do espermatozoide, o óvulo também não é diferente. O que é a morfologia? É o que a gente está olhando por fora, né, então como é que está
como é que ele se apresenta. Então, o óvulo ele pode ser classificado em relação à distância, ao espaço perivitelínico, o tamanho do corpúsculo polar, se o corpúsculo polar está fragmentado ou não, o citoplasma, se ele está escuro, se ele está granular, e tem mais a zona pelúcida espessa ou não, então tem muita coisa que a gente pode avaliar no óvulo, mas o importante é que essas características, elas podem indicar, né, uma situação que possa acontecer, como a formação reduzida de blastocistos e até mesmo a taxa de gravidez, mas ela não tem importância, ela perde importância para o uso clínico, ou seja, na escolha do embriãozinho que a gente vai transferir. Então, ela não tem valor prático quando a gente tem um embriãozinho que chega em D3 ou em D5. Então, o momento adequado para a gente escolher o embrião que vai ser transferido, né, e que vai te dar um valor preditivo de gravidez muito maior, é a morfologia do embrião. Então, no terceiro dia, ou que seja segundo dia, terceiro dia, ou em blastocisto, é o que vai te dar aquele momento adequado. Não adianta nada eu ter um embriãozinho, um óvulo perfeito, e falar assim, esse óvulo aqui é morfologicamente está normal, e eu tenho um embriãozinho de qualidade inferior. Né? Eu posso ter dois óvulos, dá um exemplo, eu tenho dois óvulos, um com morfologia ruim, um com morfologia boa, só que eles viram embriões de qualidades diferentes. Que o óvulo ruim virou um embriãozinho de qualidade ótima e o óvulo bom virou um embriãozinho de qualidade ruim. Então, não adianta, eu não vou, pela escolha do óvulo, querer escolher o embrião para transferência dessa forma. Eu vou escolher a qualidade do embrião. Então, na prática, acaba não ajudando em nada. Para pesquisa, ajuda bastante. A gente consegue fazer várias coisas com esse tipo de análise. Mas no uso normal, a gente não dá valor, não. No entanto, que muitos de vocês não recebem a classificação morfológica de óvulos. Sim, a de embrião para nós vai contar bem mais, né, Marcelo? Exatamente. Tem mais alguma dúvida, doutora? Por enquanto, não. Acho que a gente pode seguir com os temas que a gente tinha separado e qualquer coisa a gente vai respondendo por aqui. Você prefere abordar o seu ou gostaria que eu continuasse aqui? Se quiser continuar, depois eu entro no meu. Legal. Então, eu vou continuar falando um pouquinho da parte laboratorial, dos avanços em 2020 mesmo. E o tema que eu vou falar agora é da ativação artificial dos oócitos em pacientes com falha de fertilização, melhora as taxas de gravidez por tratamento, mas não por transferência. Eu vou explicar. Então, quem falou eu vou falar o nome errado, provavelmente, é da Espanha. Aranzazu Galan Rivas é o nome do pesquisador, e ele mostrou, né, dentro do que ele trabalho dele, né, que a ativação ocitária, ela melhora as taxas de gravidez por tratamento. Então, o que é ativação ocitária? Vamos começar por aí. A ativação ocitária ela é importante, ela é fundamental para que o embriãozinho se forme, né? Então, tanto o espermatozoide quanto o óvulo tem que passar por esse processo de ativação para que o material genético se una, né? E a gente, no estágio de singamia que a gente fala, em que o material ele se funde, e aí sim passa a ser uma célula única, depois ela se divide, 2, 4, 6 e assim, até virar uma pessoa inteira, né? E esse processo, ele depende de algumas proteínas no ósseo que são responsáveis por essa ativação. No caso de fatores masculinos graves, ausência de fertilização ou fertilização abaixo de 30% em ciclos anteriores, ou seja, em fertilizações prévias, ativadores artificiais. Ela acontece naturalmente quando a gente tem a fertilização não in vitro, ela acontece naturalmente pelo contato do espermatozoide com o óvulo, né? Essa ativação acontece tanto no espermatozoide quanto no óvulo, por esses mediadores químicos, mas ela acontece in vitro no caso do óvulo, quando a gente perfura esse óvulo com a agulha de injeção. Essa agulha, ela promove essa ativação, ocorre uma onda de cálcio ali no óvulo. Bom, é um processo bioquímico interessante que faz com que esse óvulo fertilize, mas em alguns casos isso não acontece. Então, esses casos aqui, que falou de fator masculino grave, ausência de fertilização ou fertilização abaixo de 30%, a gente tem alguns ativadores do laboratório, como o calcionóforo. É produto químico que a gente coloca ali para que ocorra a fertilização. Né? Tem que usar com cautela, tem que ter conhecimento e tal, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente não usa de rotina porque tende a prejudicar a fertilização nos casos em que a gente não usa, né? Que a gente usa. Então, é melhor não usar. Se precisar usar nesses casos de indicação, a gente usa. E aí, o que ele mostrou? Que o aumento da taxa de gravidez se deve ao fato da gente ter mais embrião formado. Então, quando você tem 10 óvulos, por exemplo, então, não sei se é o caso de se alguém aqui passou por isso, mas podem ter casos em que tem falha de fertilização. Você tem 10 óvulos captados, a fertilização normal é acima de 70%, com a gente em torno de 80%, entre 80% e 90%. Então, às vezes, você faz a fertilização e você não tem de 10 óvulos, 7, 8, 9. Você tem, às vezes, 2, 3. Então, isso
é um sinal de que pode ter tido uma falha ali da ativação desse óvulo, tá? E, então, nesses casos prévios, que a gente tem um cenário como esse, no próximo ciclo, se for necessário, a gente utilizaria esse ativador. E nesse caso, a gente, o que ele mostrou? Você teria mais embriões formados utilizando o ativador, né? Então, aumenta a chance acumulativa. Você teria mais embriões formados e aí mais transferências podendo ser possíveis, e isso acarretaria, obviamente, uma chance de gravidez maior. Eu achei bem interessante esse pôster que foi apresentado. É excelente, é muito... Não, é muito bom mesmo a gente falar sobre isso, porque a gente discute bastante, antes de entrar na fertilização, o que a gente chama de funil, né, da fertilização. Então, as perdas naturais que a gente espera que vão acontecendo ao longo desse processo, né, mas que é exatamente como você colocou, em algumas pacientes, esse afunilamento é um pouquinho mais estreito do que a gente gostaria, né, seja na taxa de fertilização, seja na taxa, por exemplo, da formação de blastocistos, e é muito bom que a gente sempre se atualize nisso, né, que a gente conheça o que hoje em dia o mundo está falando e está fazendo sobre esses assuntos também, né. E na semana passada, uma das perguntas que a gente deixou na verdade, que a gente não conseguiu tempo, né, de responder no final, foi perguntando um pouquinho sobre o endométrio, né, foi principalmente falando sobre o ERA. Acho que a sua câmera deu um probleminha, Marcelo. Agora voltou. Foi falando sobre o ERA, né? O ERA, para quem não sabe, é o estudo da receptividade do endométrio, né? E cada vez mais o endométrio ele também vem ganhando espaço. A gente fala muito e falou muito até agora sobre o embrião e o que a gente pode estudar e conhecer no embrião, mas cada vez mais a gente vem discutindo bastante também o papel do endométrio, seja pela receptividade, seja pela endometrite, né, pela pesquisa ali de infecção no endométrio, seja pela pesquisa da microbiota, né, do endométrio e o quanto isso atrapalharia na implantação. Então, um ponto importante também para a gente comentar e que eu queria levantar foi um bloco de apresentações orais, né? Então, foram trabalhos que foram enviados para o Esri e que foram selecionados para apresentação oral, e esses trabalhos falam justamente sobre falha repetida de implantação e o endométrio. Então, o que a gente precisaria valorizar, né, nessa pesquisa de falha de implantação que não relacionada ao embrião? Primeiramente, só para a gente contextualizar, a definição de falha de implantação não é um consenso dentro de toda a medicina reprodutiva. Então, a gente vai encontrar estudos e guidelines que vão falar em 2 transferências embrionárias sem sucesso, e em outros que vão falar em 3 transferências embrionárias sem sucesso. Alguns condicionam a qualidade morfológica do embrião, outros não. Então, isso não é um consenso em toda a comunidade científica da medicina reprodutiva, tá? Mas, geralmente, quando a gente passa ali por 2 a 3 transferências embrionárias sem sucesso, a gente sabe que a principal causa de falha que a gente espera em um tratamento de reprodução é realmente relacionada ao embrião, em torno de 70% a 80% das vezes, normalmente, em que a gente tem um negativo, se deve ao próprio embrião, que não conseguiu o potencial necessário de continuar o desenvolvimento até chegar no nascimento de um bebê, e que os outros 20% a 30% poderiam estar relacionados a outros fatores, e um dos principais seria realmente o endométrio, né? E nesse bloco de palestras, basicamente, foi muito abordada a questão da endometrite, né? Então, a gente buscar fatores sugestivos de infecção no endométrio e a gente buscar a microbiota, ou seja, como é que é a composição dos micro-organismos que estão ali. Será que essa microbiota ela tem realmente um predomínio de lactobacilos diante dos outros micro-organismos ou não? E os trabalhos vêm mostrando uma importância crescente também da gente considerar essas pesquisas, principalmente no cenário de falha de implantação. Alguns trabalhos mostraram, sim, um aumento na chance de nascimento de bebês, nas chances cumulativas de sucesso, porém ainda com a ressalva de que esses dados são iniciais, são em parcelas pequenas de pacientes, às vezes alguns estudos com limitações para a gente aplicar para uma regra geral, mas são dados promissores ali da gente discutir
conversar um pouquinho mais sobre a endometrite e também sobre a microbiota, né? Normalmente a gente pesquisa tanto essas informações quanto ERA, que é a receptividade do endométrio, através de uma biópsia do endométrio, né? E que a gente pode individualizar hoje essa aplicação na prática, né? A gente tem esses dados mostrando agora essa tendência, como a gente ainda precisa de mais estudos, não são necessariamente exames recomendados de rotina para todas as pacientes, mais uma vez a gente precisa personalizar a decisão e a escolha de quando a gente considerar fazer essas pesquisas adicionais, né? Mas para vocês terem noção de que, mais uma vez, o mundo e a ciência está também se voltando mais para essa questão do endométrio, com resultados aí, a princípio, promissores para a gente continuar discutindo esse assunto. Acho que a gente recebeu aqui algumas outras perguntas, vou voltar para a gente responder também, Marcelo. Uhum. A Chayene mandou uma dúvida. Boa noite. Em uma fertilização, podemos escolher se queremos um bebê ou gêmeos? Olha, Chay, infelizmente não, né? O nosso objetivo, sempre que possível, é uma gravidez de um bebezinho só pela segurança. O objetivo da medicina reprodutiva é um bebê saudável em casa, né? E, a princípio, o nosso objetivo, nosso alvo é que venha um bebezinho só. Mas, como a gente estava comentando agora há pouco, que pode ser que em alguns casos a gente transfira mais de um embriãozinho para o útero, a gente pode aumentar, sim, a chance de cada embriãozinho ali encontrar o seu espaço e vir mais de um bebê, mas não é algo que a gente controla. Então, mesmo a gente colocando 2 embriões, a maior probabilidade é que esse casal ou essa mulher engravide de um bebezinho, mais do que de 2 ou mais que 2 bebezinhos, tá? E a Karina, Marcelo, mandou uma pergunta que é mais relacionada a você, que é como funciona o descongelamento dos embriões para a TEC, que é a transferência de embrião congelado. Ele interfere nas taxas de gravidez? Legal. Vou só fazer um complemento aí no caso da pergunta da Chayene, que se a gente não quiser ter uma chance maior de ter gêmeos, a gente pode transferir um só. É uma opção também. Então tem gente que fala, não quero ter risco de ter gêmeos em hipótese alguma. Pode transferir um. A chance dele dividir em 2 é menor, mas ainda também pode acontecer, que são os gêmeos univitelínicos, né? Mas dá para transferir também, só um complemento. E no caso da Karina, como funciona o descongelamento, né? Da mesma forma que o congelamento, né? Assim, no caso do congelamento, a gente tira a água e coloca o crioprotetor. No caso de descongelamento, a gente vai tirar esse crioprotetor e voltar a colocar a água dentro das células. Não é nada muito complicado de ser feito, requer uma tecnologia e a gente tem que ter um olhar muito clínico, um olhar do laboratório, né? O embriologista ele tem que estar treinado, porque é uma palhetinha muito pequenininha, onde o embrião fica localizado, tem toda a segurança da identificação, como funciona, né? A gente recebe, através da solicitação médica, que a gente tem que descongelar os embriões X da paciente tal, a gente faz a conferência dessa documentação, e prepara o material previamente para o dia da transferência. Normalmente, a gente descongela no mesmo dia que vai transferir o embrião. Então, vamos supor, se a transferência está para as 11 da manhã, o laboratório começa a descongelar logo no começo do dia, 8, 9 horas, a gente já está descongelando os embriõezinhos. Então, eu vou lá no botijão de nitrogênio líquido, pego a palhetinha da paciente, faço toda a leitura da identificação, duplo cheque, outro profissional do lado, tem todo o controle rígido de qualidade de identificação do paciente. Essa palhetinha é colocada num líquido, no meio de descongelamento, através de uma lupa, que é um equipamento que não tem um equipamento tão grande quanto o microscópio, né? E a gente tem que ali soltar esse embriãozinho da palheta, todo o movimento próprio, utilizando alguns pipetadores próprios para fertilização in vitro. Esse embriãozinho vai passando para outros meios, né, para que ele tire esse crioprotetor e que ele volte a ficar do formato normal para transferência. Depois desse momento, ou a gente coloca numa plaquinha dentro da incubadora com o meio de cultivo, ou a gente já coloca no EmbryoGlue, que é a colinha do embrião, que a gente falou na semana passada também, que é o meio próprio da transferência. Tudo depende do tempo que a gente for transferir. Ele não pode ficar também muito tempo no EmbryoGlue, que é a colinha do embrião, no meio de transferência. E ele fica ali aguardando na incubadora, a gente tira a foto desse embrião para montar um relatório para vocês e avisa a parte médica de que está tudo pronto, o embriãozinho resistiu, o embriãozinho está assim, manda o relatório com toda a informação do descongelamento que foi realizado. Vocês vão ficar
aguardando a transferência, aí entram para a sala de transferência. A Célia e o Ricardo colocaram aqui, eu estou emocionada ainda com a transferência, porque a transferência é um momento muito mágico, né, que você está recebendo ali aquele seu possível bebezinho, e a sala é toda preparada, a gente tem uma música ambiente, né, e tem estrelinha no teto, então, assim, é todo um clima muito legal para receber, muito íntimo, e o laboratório pega esse embriãozinho que está na incubadora, então, coloca dentro de um catéter e entrega esse catéter para o médico, e o médico transferência como um exame ginecológico, né, na mesa ginecológica, bem simples, indolor, bem tranquilo. Espero ter respondido a pergunta. Isso interfere na taxa de gravidez, ficou faltando metade aqui. Não, o tratamento de embrião hoje, ele é bem seguro, ele não interfere, o embrião a fresco ou congelado, ele tem as mesmas taxas. No passado foi diferente, mas hoje a gente pode congelar, descongelar, sem problemas. Exatamente. E fica a dica, então, para vocês que estejam esperando para transferência ou que vão programar a transferência, pode escolher a música para a gente escutar, que fica um momento mais especial ainda, né? Verdade. Na verdade, imagino que seja a Renata, Renavito77. Boa noite. Os embriões são congelados separadamente? Cada embrião fica em uma palheta? Resposta minha? Depende. No caso da biópsia embrionária, a gente tem que congelar individualmente, né? Porque eu vou fazer análise de cada embrião. Senão, eu vou ter o resultado de um embriãozinho, às vezes, que está diferente do outro. Então, na biópsia embrionária, obrigatoriamente, eu congelo de um em um. Em alguns casos específicos, onde o paciente pede a transferência de um só, a gente também já congela individualmente. Mas isso não é comum. Normalmente, a gente congela embriõezinho de 2 em 2, porque é o número normal de embriões transferidos que a gente realiza na clínica. Perfeito. E eu vou mudar um pouquinho, Marcelo, desse tema que a gente estava discutindo por um bloco que foi muito interessante também, de um assunto um pouquinho diferente, mas muito presente também, que é o estresse. E aí foi um bloco que foi sobre estresse e infertilidade. E aí, até o nome do bloco era interessante, porque eles nomearam o bloco como o ovo ou a galinha. Então, quem vem primeiro, né? O estresse vem primeiro ou a infertilidade vem primeiro? E é uma coisa que está todo mundo muito familiarizado, né? Imagino que todo mundo que tenta engravidar e que tem uma certa dificuldade, mesmo que não caracterizado como infertilidade, mas às vezes começou a demorar um pouquinho mais para chegar à gestação ali, alguns meses, e conversando com alguém, a gente ouve aquela frase de não, é porque você está muito estressado, né? Ou então é porque você está muito ansiosa, se você relaxar, você vai conseguir engravidar, né? E esse foi um assunto que foi debatido nesse bloco de palestras da Sociedade Europeia, e foi muito interessante até a forma que eles organizaram, porque foi, na verdade, um debate onde as duas palestrantes, uma tinha que defender a teoria de que o estresse atrapalha a fertilidade e que poderia causar infertilidade, e a outra precisaria defender a tese que não, que o estresse não atrapalha a fertilidade. E elas colocaram argumentos muito interessantes para os dois sentidos, né? Quando a gente pensa, principalmente na associação de estresse e infertilidade, a gente pensa muito mais que o estresse em si, ele pode trazer outras mudanças. Então, ele pode trazer mudança dos nossos hábitos de vida, e aí ele vai estar mais associado à obesidade, ao sedentarismo, às vezes ao tabagismo ou ingestão excessiva de bebida alcoólica, e essas questões todas podem interferir na nossa fertilidade natural, assim como podem interferir também na pulsatilidade dos nossos hormônios. Quando a gente está muito estressada, às vezes tem mulheres que podem ter até irregularidade da menstruação, apresentar ali ciclos anovulatórios por conta disso, né? Então, é muito mais uma relação de o que o estresse poderia levar a outras alterações que interferissem na fertilidade. Elas até apresentaram alguns estudos que tentaram relacionar diretamente hormônios do estresse com chances de gravidez, seja chances de gravidez espontânea ou pacientes que fizeram tratamento. Mas, a princípio, esses resultados ainda foram muito controversos e os estudos, tinham alguns fatores que levavam ali a algumas confusões de análise, então a gente não conseguiria chegar em uma única resposta para isso. Mas ela fez uma colocação que foi muito interessante. Uma das palestrantes que estavam debatendo, né,
que ela falou o seguinte, e eu geralmente converso isso com as pacientes também, eu falo, a gente tem uma cultura de que engravidar é muito fácil. A gente escuta falar que tem uma amiga que esqueceu um dia o comprimido, engravidou. Ou então, eu tenho uma amiga que tinha não sei quantos anos e na primeira tentativa ela já conseguiu engravidar. E a gente se apega a essas ideias, né? Mas os casos que não dão certo, que também existem, eles não são tão noticiados assim. Por a gente se apegar a essa questão de que conheço pessoas que engravidaram logo de cara e que engravidar é fácil, a partir do momento que a gente se depara com essa dificuldade, a gente se sente como se tivesse algo errado com a gente, né? Como se a gente estivesse fazendo algo diferente do restante e aquilo está no nosso controle de mudar, né? E quando a gente percebe que, na verdade, não é bem assim, essa sensação de perda do controle é o que gera ali um desgaste muito grande, né? E apesar da gente não conseguir mostrar até hoje de forma muito consistente essa associação direta de causa e efeito de estresse e infertilidade, o que todas elas defenderam, e é o que a gente no Ceferp defende também, é que o fato da gente ter um ambiente mais tranquilo, o fato da gente poder proporcionar mais segurança, mais tranquilidade, maneiras alternativas da gente contornar o estresse, então seja buscando técnicas de meditação, de acupuntura, não é que necessariamente isso vá interferir no resultado, na taxa de nascimento de bebês, mas isso faz com que o casal tenha condições, ou a paciente tenha condições de seguir pelo tratamento. Então, a gente diminui as chances desse casal desistir do tratamento, seja antes de começar, ou seja depois de um primeiro revés, que a gente sabe que, infelizmente, a gente não pode ter 100% de sucesso em todas as vezes, mas esse casal, ele se fortalece, essa paciente, ela se fortalece para passar para as próximas etapas, e com isso, com a gente conseguindo dar continuidade ao tratamento, a gente pode esperar uma melhora indireta, né? Então, não é que hoje a gente não é que tem uma questão de causalidade diretamente, mas lógico que se a gente puder ter um ambiente melhor para isso, a gente tende a ter uma experiência melhor e isso interferir na nossa motivação e na nossa capacidade de levantar a cabeça e seguir em frente, porque realmente só não vai conseguir quem desistir, né? Então, o nosso objetivo com tudo isso é também criar esse ambiente, né, Marcelo, mais acolhedor, e como a gente puder tentar contornar ali, mesmo sem essa questão diretamente da causa, mas como a gente não consegue garantir o fim e o tempo desse fim, que a gente tenha um meio o mais tranquilo e o mais confortável possível, né? E foi exatamente o que ela falou, eu me identifiquei bastante com a palestra dela, das duas, na verdade, que foi um tema muito interessante e que a gente escuta muito, né? Porque às vezes a gente faz a transferência e a gente escuta, às vezes, ou o marido falar, ou alguém da família fala para ela que ela precisa relaxar. E a gente sabe que não é simples assim, né? Então, eu queria deixar essa mensagem que eu vi no congresso e eu achei muito interessante passar para todo mundo aqui também. Muito legal. Palestra muito interessante, um tema bem, bem legal e condizente que a gente aplica no dia a dia. Muito, muito bom. Eu vou responder uma dúvida aqui da Tamires. Ela perguntou: quantos óvulos é separado para receptora ou quantas tentativas de embriões viáveis? Na verdade, não existe uma regra, né? Não é um tratamento a gente separar óvulos ou embriões. Aí vai da conduta de cada local, de cada clínica, né? Tem clínica que oferece quantidade de óvulos, tem clínica que oferece embriões formados, tem clínica que oferece embriões em D3, em D5. Isso tudo é discutido, né? Dentro da expectativa do casal e da experiência prévia, às vezes em outros locais. No Ceferp, a gente oferece embriões formados. É isso que a gente oferece de forma rotineira. A gente tem um compromisso com a chance mais próxima de gravidez possível, que é o embriãozinho. Então, a gente não limita a quantidade de óvulos, porque às vezes você vai ter 6 óvulos de doadora para receptora, e você não vai ter embriãozinho formado, né, ou um embriãozinho de má qualidade. Então, a gente tem uma situação em que a gente oferece embrião formado. Se a gente fala que vai fazer 2, a gente faz 2. Se a gente vai fazer pelo menos 2, a gente faz pelo menos 2. Em alguns casos, a formação é maior, porque como a gente não limita o número de óvulos, se eu injeto
vou colocar lá 6 injetados, pode ter até 6. Se eu coloco 2 embriões, às vezes eu tenho que injetar mais óvulos, e pode ser que eu tenha, inclusive, mais embriões. Isso muitas vezes acontece, né? É um bônus aí dentro do tratamento, em que a gente, né, faz a injeção de mais óvulos para poder ter realmente os 2 embriões formados, e às vezes a gente tem mais do que 2, e isso beneficia a receptora. É isso. Exato. E aí, Leandro e Flávia Bernejo perguntaram: boa noite, tem como escolher o sexo? Tem, mas não pode. Então a gente vai fazer o exame, que é a biópsia. Quando a gente faz a biópsia embrionária, vem o resultado, né? Ali, se é menino ou menina. Mas a indicação da biópsia não pode ser para a escolha do sexo. Isso no Brasil. Tem lugares do mundo que a escolha do sexo é totalmente permitida, né? Mas ela é considerada eugenia. É como se a gente estivesse selecionando aí por características fenotípicas para transferir um embriãozinho. Então tem tecnologia para, mas a gente não pode indicar. Tem uma pergunta também da Zelaide Oliveira. Boa noite, Zelaide. Doutor Marcelo, qual a classificação que o Cefep usa por os embriões? Letras, números e seu significado. Esse é um tema que demanda um pouquinho de tempo, porque ele é, de certa forma, complexo. A gente utiliza várias características. Eu vou pedir a permissão para a doutora Camila para mostrar um pouquinho dos embriões e falar um pouquinho da classificação. Eu vou virar minha tela aqui. Vai aparecer 2 vezes a doutora Camila aqui, mas espera aí, deixa eu virar a morfologia. Antes disso, espera aí, só um minutinho que eu preciso virar a outra tela ainda. Esse é um negócio meio complexo aqui, desculpa. Então, vou compartilhar a tela. E tem um vídeo no canal também, por favor, procurem lá um vídeo no canal que fala sobre morfologia. Vou compartilhar aqui. Espera aí. Janela do aplicativo. Compartilhar. Opa, vamos lá. Virei aqui, desculpa a demora aí. Então, aqui nós temos os embriõezinhos. Aqui começa com quem está pelo Instagram, vai ver meu dedo. Quem não está pelo Instagram, vai acompanhando de cima para baixo. A gente tem um embriãozinho fertilizado aqui com 2 pronúcleos, o material genético masculino e feminino. Então, dá para a gente classificar aqui já o pré-embrião. A gente pode classificar os nucleolos, posicionamento do nucleolos, orientação dos pronúcleos, espaço perivitelínico, e, bom, tem um monte de características que a gente pode avaliar. Aqui, de 2 células, 2 dias, 3 dias. Aqui é o D3, 4 células. Como eu falei, às vezes 4 a 16 células. Esse aqui pode ser um D3 também, no final do dia. Então, o que a gente faz no D3? A gente classifica a quantidade de células. É o primeiro número que vocês recebem na classificação. É pelo consenso de Istambul. A gente usa o consenso para poder padronizar ao máximo com a maior parte das clínicas do mundo. Então, nós temos aqui o 4 células, ponto 1. Né? Então, o 1 indica a melhor classificação possível, ou seja, ele tem todos os blastómeros de tamanho regular, ou seja, o blastômero com o mesmo tamanho, as células, né? E a gente não tem fragmentação, ou essa fragmentação está abaixo de 10%. Se a gente tem uma fragmentação maior do que 10%, se a gente tem a simetria dos blastômeros, aí a classificação ele vai perdendo a classificação. Então, ele pode virar ponto 2, ponto 3, tá? No caso, a gente vai evoluindo aqui no desenvolvimento embrionário, aqui a gente tem uma mórula, 4º dia, e aí a gente tem o blastocisto. Deixa eu ver se não dá para descer a tela. Vou ocultar isso aqui. Pronto, esse é o blastocisto. Sobre o blastocisto, eu vou abrir outra imagem aqui, que é mais fácil. Aqui a gente tem vários blastocistos. A gente tem embriões aqui de várias classificações. Vocês vão ver aqui, quem consegue ler a letrinha vai ver que esse primeiro embrião à esquerda tá um blastocisto 4AA. O 4 aqui ele não vai indicar, no caso do D3, como do D3, a quantidade de células, e sim o estágio do blastocisto. Então, ele pode ser blastocisto inicial, vocês vão ver o embriãozinho mais à direita aí, o do canto superior direito, que ele é um blastocisto 2BA. 2, porque ele está no início do desenvolvimento dele. Ele pode ser 1, ele pode estar até um estágio anterior, em que ele está iniciando a cavitação. No caso, esse já tem uma cavidade um pouco maior, que é o espaço, o buraquinho ali que vocês estão vendo, né? Que é um vazio, é como se fosse uma bola de futebol aí. E ele vai até o 4, né? Ou 5, porque aí ele está eclodindo aqui, ó, no caso, tá? Então ele vai expandindo, vocês vão vendo que ele vai ficando maior, né? E chega até o espaço de começar a eclodir e sair totalmente eclodido, né? Como eu falei, seria o hatching, né? Ele sai todo da casquinha, da zona pelúcida ali do embrião, tá? Então, essa é a primeira letra na classificação do blastocisto. 1, 2, 3, 4, 5.
do menos para o mais, do menos desenvolvido para o mais. Isso não significa tanta coisa, como eu falei. Se estiver no comecinho do D5, ele pode estar no estágio 1. Se estiver no final do D5, ele está no estágio 5. E isso acontece, às vezes, até na transferência de vocês. Quando a gente vai transferir embrião, a gente faz o relatório pela manhã, ele está numa classificação. E aí, até a transferência, às vezes, ele mudou a classificação. Ele está maior, ele está diferente, né? Do descongelamento. Do congelamento até o descongelamento pode acontecer. O embriãozinho, esse é um bom sinal, quer dizer que ele está vivo, que ele está desenvolvendo, que ele está evoluindo. A segunda letra refere-se à massa celular interna. Tá vendo essa bolinha aqui? Para quem está no Facebook, seria a foto superior esquerda, onde tem um blastocisto 4AA. Aqui ele usa a classificação por letra, tá? A gente, como eu falei, pelo consenso de Istambul, é número. Então, ele também varia de 1 a 3, a massa celular interna, ou seja, o número do meio, né? E aqui ele é 1, porque ele tem, aí a gente avalia a quantidade de células e a adesão dessas células. No caso aqui, a massa celular interna está bem evidente, a gente consegue ver que ela tem uma bolinha ali, né? Então, ele é um A, ou 1, no nosso caso. A segunda foto também é um blastocito também, ó, tem uma massa celular interna bem definida, as células bem aderidas. E a última, ele varia de 1 a 3, quando a gente tem uma quantidade de células menor, vocês podem ver no blastocisto de baixo aqui, lembrando que aqui são fotos planas, né? No microscópio a gente tem um efeito 3D, eu consigo subir e descer e eu consigo ver. Aqui não dá nem para ver uma célula interna, então é difícil fazer classificação por foto assim, né? Por isso que até falo para vocês, não adianta muito pegar a foto que vocês recebem e levar para um amigo, alguém que tenha conhecimento para avaliar, porque é muito difícil, você não tem o efeito 3D. O médico não conseguiria avaliar o embrião da foto que a gente dá no laboratório. Ela acaba mais algo ilustrativo para vocês, do bebezinho de vocês, mas para a gente poder fazer a adequada avaliação, tem que ser no microscópio. E aí a terceira letra no caso, o nosso número, né, o trofectoderma, que é o que vai dar origem à placenta, são todas as células que ficam em volta ali, né, margeando o embrião, e não a bolinha que vai dar origem ao bebê. E essas células também podem estar aderidas, podem ter uma concentração maior ou menor, dependendo de como elas se apresentam, a classificação varia de 1 a 3. Então, é um pouquinho complexo de vocês entenderem tudo isso, né, mas tem que entender que a segunda e terceira letra, no caso do D3, a segunda letra, ela indica mais a qualidade, a morfologia, e a primeira letra é o estágio de desenvolvimento dos embriões. Vou aproveitar, vamos ver que horas são agora. Ixi, faltam 3 minutos. Eu queria só mostrar o doutor, se me permite. Vou mostrar aqui a ICSI. Vou mostrar só a ICSI, que eu falei um pouquinho da ICSI hoje, né? Então, essa é a ICSI. Para quem já não viu, joga no YouTube que vocês vão ver. Vocês vão ver o espermatozoidezinho, né? E ele ficou pronto. Essa aqui é a parte mais fácil, é a parte mais rápida. Né? Mas tem todo um preparo para que a gente realize. Eu vou voltar aqui, eu vou fechar o compartilhamento. Peraí, como é que faz para pausar o compartilhamento? Não estou conseguindo. Aí, parou. Maravilha. Então, essa é a classificação. Como eu falei, é um tema meio longo, né? Tem muito mais para falar sobre isso. Mas a classificação é mais ou menos isso. Excelente. Bom saber. Agora todo mundo já sabe que quando você estiver aqui nas lives, vai conhecer um pouco mais das imagens do laboratório. Todo mundo vai pedir para você participar mais vezes, né? Pois é. Bom, mas acho que é isso, né, Marcelo? Ó, tem um elogio aqui, doutor, ó. Consigo... mas eu vou ler aqui um elogio. Consigo sentir todo esse conforto na clínica, doutora Camila. Ainda vamos escrever uma linda história, a Zelaide. Ai, amém. Vamos sim. Graças a Deus, grandes vitórias já estão vindo, né? Que venham ainda mais, né? Então, queria agradecer a todos vocês. Eu vi aqui que já tem mamães, recentes mamães, tem futuras mamães, tem mamães de bebezinho nascido. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a gente mais essa noite. Foi um prazer trazer todas essas informações, essas imagens para vocês. E a gente tá junto, tanto aqui de trazer informação, de conversar, de esclarecer, quanto na clínica, para que a gente possa ir seguindo e caminhando, né, batalhando em todas essas etapas em conjunto, para comemorar junto também, né, Marcelo? É isso mesmo. Quero aproveitar e agradecer a todo mundo. Obrigado por estar nessa terça-feira aí com a gente. Mandem as dúvidas que a gente vai respondendo posteriormente. A gente pode fazer alguns videozinhos aí respondendo as dúvidas de vocês. Acompanhem as mídias sociais. Vocês podem mandar no nosso e-mail também. Então, fiquem à vontade. A gente é bem acessível aí. Quem já é paciente pode mandar através do Abraça, que é exclusivo para o paciente, que a gente também responde. A gente está sempre à disposição de vocês.
Exatamente. Mas podem deixar, tanto como o Marcelo falou, suas dúvidas, sugestões, outros comentários, e a gente vai conversando por todas as redes sociais também, né? É isso aí. Então vamos ficar por aqui, né? Faltam só 20 segundos aqui para o Instagram. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.